Hola, hola a Olá, todos. olá a todos. Pronto. Bueno, Bem, a ver, ¿por dónde empezamos? vamos ver aqui por onde Em, começamos. en primer lugar, con relación a Em una de las primeiro preguntas lugar, em relação me a uma das hicieron de perguntas cómo que me fizeram combinar o coordinar sobre como combinar ou coordenar el círculo de la o cruz de círculo da propósito cruz de y propósito misión. e missão. Em, Esto yo no les digo que no lo aconsejo Isso eu hacer ahora não mismo aconselho si vocês alguien a no tiene fazer agora memorias o mesmo. recuerdos de otros Se alguém tiempos. não Esto es tem para ordenar memórias cuando ou uno tiene recordações de outros demasiadas tempos. memorias o Isso é demasiados para recuerdos, ordenar ¿sí? quando você tem, Em, quando uma pessoa tem que no muitas sabe memórias, cómo muitas ordenar en su cabeza recordações e não sabe como y, ordenar na sua y cabeça. tiene más o menos identificado épocas E o tem, tiempos e quando essa específicos. pessoa tem mais ou menos identificado Entonces, épocas ou tempos eh, específicos. para esas personas puede Então, para servir essas pessoas, para darle un isso sentido, pode una servir para ubicación dar um sentido, a qué es uma direção, uma lo que nos está pasando, localização ¿no? ao que está acontecendo. A ver. Ay, ahí sí, Aí, pronto. perdón. Per- Entonces, lo que les decía es de Então, o dividir que dizia un círculo era en para 12 dividir um círculo em fragmentos. 12 fragmentos. Uy, ya lo hice mal. En 12 fragmentos. 12 fragmentos. Entonces tenemos las 12, Depois temos 3, 9. 12, 3, 6 e 9. Hacemos un círculo Fazemos um círculo y lo armamos exactamente igual que si fuera un reloj. e fazemos como se fosse exatamente igual a um relógio. Entonces tenemos la 1, la 2, ahora sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ok, entonces armamos una especie de Fazemos círculo uma o esfera de esta espécie de manera, círculo ou esfera dessa forma. de círculo, y nos Esse colocamos a círculo nosotros en el e punto central, nos colocamos aqui las como 12, ponto perdón, central no en el 12, punto de las no 12, ponto dos 12. y vamos a dividir todo este proceso, este Vamos círculo, dividir todo esse processo, lo esse círculo, dividimos en, ¿cómo sería? Perdón, como me mareé seria? con otra cosa que estaba Desculpe pensando aqui, y se me fue. me prendi em outra coisa, estava pensando Entonces, aqui, me tenemos este perdi. círculo y Então aquí nos temos esse ponemos círculo nosotros, e aqui ¿sí? nós Como colocamos a arriba de nós todo para mesmos, ubicarnos como estamos en el para presente. nos Eh, localizarmos aqui no y presente, cada uno de na hora estos 12. fragmentos de 12 los E vamos a cada um dividir desses en fragmentos de 12, periodos de 2000 años, vamos dividir ¿sí? em períodos de 2000 Lo vamos a anos. dividir en periodos de 2000 hacia atrás, Vamos ¿sí? dividir em Como períodos de 2000 2000 para atrás, para 2000 para trás, atrás, 2000 para na atrás, direção anti-horária. 2000 2000 para para trás, atrás, 2000 para trás, ¿sí? En no ese sentido sentido. anti-horário. Ustedes creo que lo están viendo al revés.
¿ves? Vocês, claro, Pero bueno, estão yendo vendo hacia ao el 9, contrário ¿sí? aí. De Mas las é 12 a las 11, de 10, 12 9, para 8, 11, 7, 10, 6. 9, 8. Entonces lo voy dividiendo en 2000 Então eu vou años hacia dividindo em atrás. 2000 anos para trás. ¿Para qué esto? Porque cuando Para que isso? los que podemos recordar o los que Porque van recordando quando aqueles que podem otras recordar ou vão vidas o recordando otros outras tiempos, vidas, outros podemos tempos, calcular en más o menos qué podemos civilizaciones calcular em o mais qué ou instancias menos son quais las que hemos vivido, con civilizações las ou que hemos instâncias estado são aquelas que nós viviendo. vivemos ou que Entonces, estávamos si, vivendo. si vamos ubicando, no sé, Então, se una vida que hemos vamos tenido que localizando nos ha uma marcado vida mucho que nos en los marcou muito últimos nos 2500 últimos años, entonces lo 2.500 colocamos anos, então entre las 10 y las 11, colocamos ela aqui entre as 10 e as 11. ¿sí? Y tenemos ahí esta vida E temos que aí nos ha essa marcado. vida que nos marcou. Porque, no sé, nací Porque, en la não época sei, de nasci na época de Israel Israel antes de Cristo, antes de Cristo, por decir algo. por exemplo. Entonces, y lo siento como que ha sido algo muy importante. E eu Lo que sinto estoy como haciendo se acá con esto foi es algo ir muito marcando importante. O que eu estou los fazendo aqui periodos de com la isso é historia ir que me han marcando os afectado más. períodos da história que ¿Sí? me Esa afetaram era mais, que me pregunta de marcaram lo que me mais. habían hablado de cómo Essa é a encontramos pergunta el de que viaje me crucifixión. fizeram de como Entonces, encontramos a nossa crucificação. si yo encuentro Então, periodos de se mi eu vida que encontro me han períodos marcado da minha mucho vida que me hace tanto marcaram tiempo muito como há 2000, há 6000 X años, tempos ¿sí? atrás, O sea, ou hace há 6000 años, 2.000 ou 6.000 anos eh, atrás. el problema es saber Então, por lo que exemplo, há yo vi 6.000 hace 6000 años. anos, o Cuando problema uno é saber o empieza a que eu vivi há recordar 6.000 anos. y Quando uma tiene todo pessoa un montón começa a de datos recordar, por todos e tem lados, todos esses y tengo dados por todos os fechas, lados, e civilizaciones, datas, datos de otros tiempos, de civilizações, otras dados de culturas, de outros otras tempos, de civilizaciones, outras lo que voy a hacer culturas, es outras tratar de ubicarme en el civilizações, tiempo. o que Si yo vamos lo fazer logro é ubicar en tentar el tiempo, localizar no tempo. Se eu consigo con una localizar cercanía de unos no 2000 o tempo, 1000 años com uma dentro diferença aí de este gran reloj, de 2.000, lo que voy 2.000 anos haciendo nesse es grande ubicar relógio, que cuando yo o que eu formo vou fazer é localizar mi cruz que quando eu perfecta formo a minha de cruz esa perfeita memoria, dessa memória, de ese periodo, desse es período, donde más o menos yo me quedé é onde estancado. mais ou menos Es eu decir, fiquei preso, fiquei dentro de este parado. cuarto de hora, ¿sí? Ou seja, dentro Estoy desse viviendo quarto este de proceso hora, de estou acá vivendo y esse acá. período ¿Sí? Entonces, lo daqui que he vivido e acá, la daqui. historia que me haya Então, marcado o en que eu este vivi aqui, periodo, a história que me marcou ¿sí? nesse Es la que me período va a aqui, estar é a que vai, dictaminando una, é o que vai mi estar misión, podría determinando a minha decir. missão, O sea, poderia lo que he dizer. vivido, mi misión. Entonces es una forma de ubicarse en el tiempo y Então, é uma espacio, pero forma no de es se algo que tenga localizar que no tempo e hacer, no o sea, espaço, no es mas não é algo algo que você tem que fazer. Ou específico seja, que não si é vos me algo preguntás como esto lo específico tengo que que hacer, você tem que ¿sí? Esto es como una forma de enfrentar como, ubicarse isso eu tenho que fazer isso. Não, é só uma en forma tiempo y de se espacio localizar no tempo e entre espaço, misión y propósito, entre ¿sí? missão e Pero propósito. puede ser un poco caótico. Yo lo Mas pode ser expliqué um pouco caótico. básicamente para que me Eu entendieran expliquei a mí basicamente para de que dónde vocês saco pudessem me toda la entender, información de que onde estoy eu tiro hablando, ¿sí? toda a Pero no lo tomen como informação una da qual eu técnica de falo. Mas nada, não tomem isso como uma técnica porque de nada. si no tienen todos los datos es Se vocês não lo têm mismo que todos os nada. dados, Básicamente no te va a llevar a é nada, mesmo que nada, no tiene porque ninguna basicamente não vai te productividad levar a en sí, nada, a más lugar que nenhum. Não tem nenhuma tener una produtividade em idea si. de mi espejo anterior, de dónde traigo la Mas é só información. ter essa ideia do meu Entonces, espelho anterior, básicamente, lo de importante onde a trago a saber informação. es que Então, o mais si importante nosotros para hoy vocês empezamos a saberem é que recordar, se nós hoje si começamos a tenemos recordar, la mente se abierta temos a al mente recuerdo, aberta o à se nos empieza a abrir recordação, el ou se recuerdo en esta vida, começa a abrir a saber que recordação lo que nessa haya vida, pasado as memórias, 12.000 años saber antes que o que en el aconteceu periodo 12.000 histórico anos es antes, no exactamente lo período que nos va a marcar pré-histórico, é el proceso que exatamente estamos o que nos viviendo hoy, marca el no porqué processo que estamos de vivendo recordar. hoje e no porquê estou ¿Se recordando. entiende? O sea, Entende? eso es lo único importante. Então, Que isso hace é a única 12.000 coisa años, importante a que mí, importa aqui, que há o 12.000 sea, anos para mi atrás, alma, para este minha es el alma, reflejo esse é perfecto o de lo reflexo que yo perfeito hoy do tengo que que hacer. eu hoje tenho que Por eso, fazer. para mí personalmente, Por es toda isso, la para historia de mim, Shiu, pessoalmente, é toda a porque história de todo lo que Shio, estoy haciendo porque tudo que estou en esta fazendo vida, nessa vida, básicamente es tratar de terminar lo que no basicamente, pude é hacer tentar en la época de terminar, Shiu. ¿Sí? terminar Y toda la información que basicamente tudo que eu en muchos casos fazia na época de explico Shio. tiene Então, que ver con lo que tantas aprendí en esta informações vida que eu explico de têm a Shiu. ver com o que
eu vivi Entonces, e aprendi nessa vida esa como es la Shio. razón por la cual Então, estaba essa é a explicando razão esto, pela no qual eu para estou que ahora explicando vayan y isso. lo hagan, porque Não si para no que tienen los agora datos es vocês vão e como façam tampoco isso es útil sem para ter o nada. dado, porque senão não será útil para nada. Bueno, respondí a esto porque alguien me había Então, eu quedado respondi debiendo, me isso había porque preguntado alguém falou comigo de cómo que, era y cómo se que eu podía não hacer tinha respondido de para, como era, como fazer determinar. para Pero la determinar verdad que isso. Mas a vamos a perder verdade é mucho que tiempo en algo vão que no es perder útil. muito tempo em algo que não é útil. Es solo para ubicarse a aquellos É só que para recuerdan con ajudar na lujo de detalle localização por ahí. daqueles que se lembram de muitas coisas. Entonces, Então, em, vamos a empezar vamos começar por por ubicarnos históricamente. nos localizar ¿Estamos acá? historicamente. Bueno, como les decía, y Bem, algunos como eu les he leído, dizia antes, e alguns já leram isso, básicamente lo que resume toda la basicamente o que historia y la resume esencia toda a del história, mensaje a essência, a mensagem o de la historia y la información ou a del história universo da era lo que nos informação do contaba mi universo abuelo era o que me contava en meu ese avô tiempo, en nesse esa tempo, historia de la creación, essa história da criação, en que nos explicaba cómo había em surgido el que universo. ele nos explicava como o Y a universo partir de surgiu. esto es que E a surge partir disso la é explicación que del surge a Atertunte. explicação do Atertunte. Entonces, vamos a ir a ese momento. Então vamos a esse momento. A esta historia. Aqui está a história. Les leo la historia Vou ler a y a partir de história ahí vamos a ir e a partir daí desglosando algunos de los aspectos vamos entrando em para alguns dos trabajarlo aspectos para punto por punto. trabalhá-los ponto por ponto. Entonces, Então, la historia que mi abuelo a Cala história que me meu contó a avô mí Kalak me personalmente contou para pessoalmente explicarme el universo para me explicar o comenzaba universo así. começava assim. En el principio No solo existía princípio, el Mahas, só existia el Mahas, vacío durmiente. o vazio Sus dormente. sueños eran Seus tres: sonhos eram três: Ham, Ram, la inspiración; a inspiração; Het, Het, la contemplación; a contemplação; Hum, Hum, la exhalación. a exalação. En esta frase, Nessa frase, que es fundamental que é fundamental para todo ser para todo ser na existência, está hablando de una entidad ele que se está llama falando Mahas, de uma entidade realidad que se no chama Mahas, que na no habla verdade de un ser, não sino que fala habla de de un ser, concepto. mas sim um conceito. Mahas Mahas tres de las letras são três que dan das letras que dão al origem espíritu, al alma y al ao cuerpo espírito, del à primer alma ser e ao universal. corpo do primeiro ser universal. En el Sayónico, Em toda la Saiônico, estructura de la filosofía toda a se daba a estrutura da partir de la filosofia se dava a La partir da lengua, linguística, el idioma, da era la língua. tecnología o A herramienta que língua, o permitía a las idioma personas era a acceder a la tecnologia ou a información ferramenta que universal. permitia as pessoas a Entonces, acessar a para acceder informação a esa universal. información, Então, para se acessar essa utilizaban mantras o informação, era palabras utilizado que pudieran mantras ou explicar los palavras que conceptos pudessem explicar cósmicos os conceitos de una cósmicos forma de uma más forma humana. mais humana. Entonces, por eso a cada aspecto Então, o por isso, a cada proceso aspecto ou a cada processo do se le ponía un universo nombre basado era en colocado um el orden nome de las baseado vibraciones na ordem das y cómo ellos vibrações habían estructurado el e como universo eles haviam sonoramente. estruturado o universo. Entonces, dentro del abecedario, Então, dentro do abecedário do Saiônico, hay un orden há establecido uma ordem que tiene que estabelecida ver con 9 relacionada vocales com 9 pasando por 4 vocais, procesos. 9 Eso ya lo vamos a vogais ir passando viendo por 4 más adelante, processos, e isso nós vamos ver mais para ir adiante, proceso por proceso. para irmos processo a processo. Esta forma de ordenar Essa forma de ordenar o abecedário era: se colocavam as três respirações, Ham, Het, Hum, e entre cada uma vinha uma sagrada trindade, um som, uma luz e uma forma. Os sons, luzes e formas de Ham eram as três primeiras vogais, de Het as seguintes três vogais e de Hum as últimas três vogais. Essas 9 vogais que se formavam criavam as vogais do espírito, as três primeiras, da alma, as três seguintes, do corpo, as três últimas.
Então, a partir da respiração, surgem essas vocais. E cada vogal vai viver 4 processos na sua existência, dando no total 4 com 9, 36 caminhos que o universo vai passar ao longo da sua existência. A primeira letra, consonante dessas 36, no A, é a M. Na letra do espírito, na primeira letra, a primeira consoante é M. Na da alma é H. E no do corpo é o S. Então, se olhamos por esse lugar, M, H, S são as primeiras letras que conformam o primeiro nome do primeiro ser que se expressa no universo. Assim, era como eles formavam os nomes da divindade, ou seja, os 7 nomes de Deus, como eles chamavam. Ou seja, MHS, que se pronuncia Mahas. Então, Mahas só existia, no princípio só existia Mahas, o vazio dormente. Mahas era chamado vazio dormente porque todos os conceitos da existência atravessavam o Mahas ou surgiam do Mahas. A letra M significa porta, a letra H significa o tempo e a letra S significa o espaço. Ou desculpe, é onde se tece a realidade. Então, significa basicamente Mahas, as portas do tempo e do espaço. Isso é o que significa esse nome. Então, no início contavam como um conto. No princípio só existia Mahas. Mas, na verdade, eles estavam explicando que no princípio tudo era uma porta que abria para o tempo e para o espaço. Então começavam a nos explicar o toroide do tempo e do espaço. Seus sonhos eram 3. Seus sonhos porque, em primeiro lugar, são a inspiração, que é onde trago toda a informação. Inspira. Observa no centro e exala para os lados, formando esse toroide ou essa árvore. Então, uma e outra vez, como um sonho, a sua respiração vai se repetindo. Então, a porta do tempo e espaço, a porta do tempo e espaço vai criando diferentes tempos e espaços, respirando. Aqui o que fala é sobre um ser que está em profunda meditação e que com cada inspiração do seu ser está criando oportunidades de existir, de criar realidades, de se expandir. Portanto, Mahas para eles era basicamente o nome da origem de tudo. A história segue. Então ele seguiu inspirando, contemplando e exalando até que sua respiração se tornou música. E por seu canto, Mahas despertou. Quando desperta, o que isso significa? Que a contemplação, a inspiração e a exalação se unificam todas em um ponto apenas e explode. Ou seja, que depois de haver criado todas as probabilidades da existência, o que esse ser faz é despertar. E despertar é trazer claridade, luz. Então, abre pela primeira vez seus olhos. Por isso diz, é o grande olho, o olho que tudo vê. Que na realidade, o olho que tudo vê não é em si um olho, mas sim uma esfera que abarca todas as dimensões, toda a contemplação da existência. Isso é o que representa e significa. Por isso todas as culturas antigas representavam o cosmos como se fosse um olho. Na verdade, o que estão representando não é em si um olho, mas sim a forma em que o universo, que é uma esfera, se vê ao se duplicar e sair de si mesmo. Quando um ser completo,
como é uma esfera, expande se y se expande duplica sobre e sí se misma, duplica sobre si mesma. ¿sí? Un ser completo Um ser completo inspira, inspira, contempla Al e exala. Ao exalar, se separa de sí se separa de si mesmo. se separa de este concepto y en Se el separa medio desse queda conceito e esta no visión meio fica essa visão. que todos los seres del Que todos os universo seres do universo lo observan como el primer momento en que el observam ser como o primeiro momento dejó em de que o ser observarse a deixou sí de mismo en el interior observar a si para mesmo poder no verse en el interior exterior, para poder se ver no exterior. ¿sí? Entonces, esta imagen Então, es essa imagem básica y fundamental é en básica e todas las culturas que fundamental em hablaban todas de la as culturas divinidad que como un falavam ser da que se divindade como um multiplica a ser sí que se mismo multiplica a para si mesmo, observarse a sí mismo. para observar-se Por a eso el si gran mesmo. ojo. Por No isso, o grande confundan olho. Não esto con confundam ninguna isso religión o com uma ninguna secta, religião es ou biología, seitas. ¿sí? Isso é biologia. No tiene que ver Não con está relacionado Illuminatis, com ni Illuminatis masonería, ou ni el ojo de maçonaria, Horus. nem olho de Horus. Todos los que vinieron después, Todos os que vieram lo único que depois, hicieron fue a única coisa que fizeram reinterpretar foi esta reinterpretar información, essa informação, ¿sí? La información biológica. essa informação Entonces, biológica. utilizaron el símbolo Então, utilizaram o para símbolo decir, por ejemplo, para dizer, por exemplo, que el ser que o ser tiene una lágrima que se tem uma conecta con la lágrima palabra, que se conecta com a ¿sí? palavra. Y esta de aquí, esa ojera, E essa daqui se é a me marca por olheira, acá. que aqui está bem marcada a minha. La lágrima y la ojera A que va lágrima e a marcando la olheira espiral que vai cóncava marcando a hacia donde espiral va côncava, que é para onde vai la información, a informação, como una forma como de uma espiral forma de espiral áurea. Entonces, lo único que hicieron Então, a única coisa que fizeram es reinterpretar los símbolos, foi ¿sí? reinterpretar os El símbolos. lagrimal, A que desciende lágrima la lágrima hacia la boca, descende até a ¿sí? boca Y esta de aquí e essa que va daqui rodeando que el vai ojo rodeando o en olho su cuenco infinito, em seu côncavo ¿tá? infinito. Entonces, Pulgejet, en Então, este caso, tiene que ver con un montón de essa palavra, nesse simbologías caso, tem a ver com muitas simbologias reinterpretadas pero no a son partir da biologia, de ninguna mas religión. não são de nenhuma Son religião. reinterpretaciones. São apenas Entonces, reinterpretações. por eso cuando hablemos del gran Então, ojo, por isso, quando olvídense de las sectas que falarmos do conocen, grande olho, esqueçam hablando das acá de la seitas que división conheçam. de Estamos un ser falando aqui da esférico divisão que de se um ser multiplica esférico que se multiplica por mitoses, por Vesica Piscis, creando en el centro criando otro no ser centro outro ser que contempla essas duas realidades como uma. Entonces, por eso es el gran ojo. Então, por isso, esse é o grande olho. Então, o grande olho, ao ver seus sonhos, 9 lágrimas de luz deixou derramar ao seu redor. Essas 9 lágrimas que deixou derramar ao seu redor era o que chamávamos depois de dimensões, diz a história, iniciando assim os caminhos do universo. O At, o princípio e a unidade. Shut, 2, o tempo e o espaço. Diz a família divina do espírito, da alma e do corpo. Os pilares do céu e da terra, os fundamentos. A vontade que unifica as realidades. A entrega dos espaços. O caminho da iluminação. A entrega dos tempos. O fruto divino. 9. São 9 lágrimas que foram derramadas ao seu redor. Essas 9 lágrimas fazem referência às 9 perspectivas pelas quais o olho observou a realidade. Por isso são as 9 dimensões. E essas 9 dimensões estão contempladas em 3 grupos. 3 para um lado, 3 por outro e 3 por outro. Ham, Het, Hum. Ham, o espírito. Het, a alma. Hum, o corpo. Cada um deles se multiplicam em 3 mais. Então temos esses 3 seres básicos, fragmentados em outros 3 seres básicos, sim?
que vão criando as diferentes perspectivas da realidade. Então, as dimensões são as perspectivas desde onde o espírito, a alma e o corpo, que são três realidades, observam o universo. Nós, na antiguidade, não contávamos até 10 com os 10 dedos, mas o nosso sistema de contabilidade era de 12, era de 12 em 12. Por quê? Porque aqui temos 5, aqui temos 5, uma unidade e outra unidade. Então, eram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Por isso, 12 em saiônico, existem duas formas de dizer isso, de chamar o 12. Uma era disso. Desculpe. Essa palavra significa 12, mas contando. E a unidade do 12, que é badar. Essa palavra significa 12 e significa mãos também. Então, uma unidade era tudo isso. O que representava, então, era que em nossas mãos estavam Ham, Het, Hum e as 9 dimensões juntas. Toda a criação dentro da nossa forma de contar. Então, cada um dos caminhos que o universo foi criando surge a partir desse olho, porque esse olho começa a se multiplicar em 2 e logo continua se multiplicando, multiplicando, até criar todas as realidades possíveis no universo. Por isso, essas diferentes realidades que vão sendo criadas e expandidas são as diferentes esferas de realidades que existem no universo, os diferentes universos, os seres da 9ª dimensão, da 8ª, da 7ª dimensão, da 6ª, os de 3ª dimensão, e seguimos nos fragmentando em diferentes células cada vez menores e menores até que aparecem os sistemas evolutivos. Então, são os 9 caminhos que o universo traça na existência. É isso que conta a história. O grande olho viveu seus sonhos e observou. Assim, o vazio se tornou em plenitude, o nada se transformou em tudo. Mahas se tornou Saham, e seus olhos foram sons, luzes e formas. Diz aqui que o Mahas se transformou em Saham. Mahas se tornou Saham significa justamente isso, o palíndromo. Saham são as últimas letras do abecedário que se duplica. 36 letras positivas, 36 letras negativas. Em outro momento, outro dia, vamos falar só disso. De como se constituem as realidades através da visão antiga da escritura. As últimas letras, assim como esse lado começava a vir o M, H, S, do outro lado começa a subir. S, H, M, para voltar outra vez à divindade, como se fosse um caminho de retorno. Esse caminho de retorno faz com que, para virmos para cá, somos o Mahas, e para voltar ao cosmos somos o Saham. Então, o caminho do Mahas é a expressão e criar tudo ao redor. Por isso, o vazio se torna plenitude, o nada se torna tudo. E uma vez que nos tornamos todo, começa o caminho do Saham. E o caminho do Saham é recordar quem sou e voltar a fazer que todas as partes que criei voltem a se unificar. Ou seja, começa o tecido, começa o trabalho de tecer novamente a rede. Seus olhos, com as 9 dimensões,
com essas 9 dimensões, começam a se multiplicar por divisões celular, criando diferentes ondas que chamamos de sons, criando diferentes cores que chamamos as luzes, e posteriormente as formas, que serão as formas geométricas platônicas e arquimedianas que dão lugar a toda a estrutura da matéria na realidade. Isso também nós vamos seguir vendo em detalhe em outro momento. Diz, e seus olhos se tornaram o de toda a criação. O que significa isso? Essa parte da história. Seus olhos se tornaram o de toda a criação. Que todos os seres do universo que observamos e podemos contemplar a realidade, somos um fractal desse ser que se auto-observa. Portanto, todo ser que começa a ter olhos começa a realizar o caminho em direção à iluminação, de buscar a luz, em direção a se encontrar novamente consigo mesmo e encontrar a claridade. Um dia eu expliquei, alguém tinha me perguntado se o nosso objetivo era a iluminação. E eu expliquei que a razão pela qual nós na Terra buscamos a luz é porque temos noite. Basicamente é isso. Nos planetas onde todo o tempo é luz, não se busca a iluminação, porque já são seres iluminados. Mas o fato de que tenhamos 12 horas de noite e que a vida surgiu no fundo dos oceanos, onde a escuridão e a luz não chegam, isso nos preparou biologicamente para buscar a luz. Desde a inconsciência quanto da consciência nós buscamos a luz, porque é uma programação biológica para sobreviver. Durante essas 12 horas de noite, o nosso ser tem que ir se preparando para encontrar a luz interna, até que chegue a luz externa. Há milhões e milhões de anos, quando começa a vida no fundo dos oceanos, certas plantas e certos animais percebem, as bactérias concretamente, não os animais, percebem que não conseguem produzir alimento no fundo dos oceanos, porque já havia bactérias demais consumindo no fundo dos oceanos. Então começam a buscar a luz. E quando começam a buscar a luz como uma forma de realizar a fotossíntese, começam a fazer um metabolismo interno de transmutação, de evolução, no qual percebem que se buscam a luz, podem encontrar o alimento interno de fazer a fotossíntese. Então, muitos seres começam a buscar a luz em cima, começam a desenvolver os olhos, começam a buscar a forma de encontrar ou absorvendo a luz pela fotossíntese, ou absorvendo a claridade através dos olhos. Então, o universo mesmo desenha a busca da claridade, a busca da luz como um objetivo para viver, para dar sentido à minha existência. Sim? Por isso, ao longo de milhões de anos de evolução, nós seguimos buscando a luz porque nos sentimos seguros na luz, porque à noite os animais nos atacam. Então, biologicamente, nós temos registrado buscar a luz para me sentir em casa, para me sentir cômodo, confortável, seguro. Então, nessa busca pela luz, quando aparece a cultura faz com que busquemos a luz nos céus e honremos ao sol, porque é ele que nos dá o alimento. Então, durante milhares de anos, durante a evolução das culturas, a espiritualidade, a sociedade se volta para buscar a iluminação, e nós, como seres espirituais, seguimos buscando nos céus a iluminação, quando na realidade é o impulso da bactéria que nos originou na busca pela claridade da luz através da nossa visão.
Mas, quando chegamos ao ponto de observar o Sol e encontrar o máximo da luz, percebemos que não era essa a luz, que a verdadeira luz estava no vazio, porque quem deu origem a tudo foi Mahas. E Mahas estava no vazio, um vazio dormente, onde não existe nenhum raio de luz. Então, como seria a iluminação ao final do caminho se a origem não foi a luz? A busca pela luz é somente uma parte do caminho que nos leva até o final da nossa evolução, que nos leva a encontrar o final do caminho evolutivo. E logo começa o caminho interno. E esse caminho interno, por isso as pessoas que descobriram essa verdade interna, o que faziam era ir a câmaras ocultas, escuras, onde a pessoa pudesse encontrar a luz interior, não a externa, não projetando em uma divindade solar ou uma divindade externa, mas sim dentro de cada um, para a autoobservação. Por isso a história diz, seus olhos se tornaram de toda a criação. Toda a criação começou a buscar ter olhos para poder observar e assimilar a informação desse grande ser que foi se criando. Por isso mesmo, nós somos fractais dessa divindade. E por isso mesmo, nós somos aqueles que, como se diria, a responsabilidade e a honra de poder ser um fractal desse ser divino que observa, que aprende, que olha, que vê o interior da outra pessoa. Temos essa capacidade inata, porque estamos em um processo evolutivo de observar como observa o Criador, que somos nós outros mesmos em outro nível de consciência. Por isso, nos tornamos os olhos de toda a criação. E assim segue. A semente, o fruto, a árvore, os milhares de olhos que observam as realidades, os 9 céus, cada círculo é a história. Cada círculo é a história de uma divindade, de um ser, de uma espécie, de uma raça, etnia, povo e indivíduo. Todos somos únicos, todos ocupamos um espaço importante e todos estamos conectados através dos círculos, através das esferas, na realidade. Desses círculos entrelaçados que vão criando a vida. A isso ele se refere. Os Guanim foram os primeiros a povoar a existência com seus cantos. Essa é a primeira frase dessa parte da história. Os Guanim são seres da vibração, da origem, são os que originaram tudo. E observem que fala que a existência foi originada por cantos. Esses cantos, na verdade, são definidos como o som primordial do universo, que são ondas de vibração. Todo o universo surgiu por essas ondas vibracionais que começam a emitir como uma espécie de eco a partir da expansão desse grande ser. Então, esse grande eco começa a gerar como ondas que vão se movendo por todo o universo e vão criando as diferentes realidades a partir como se fossem ondas do mar. Então, essas ondas eram chamadas Guanim. Manik, a aranha, teceu as redes do tempo. Manik se chamava a divindade aranha, que era a que ia tecendo as realidades, ia fazendo as sinapses dentro dessa grande ondulação de sons no universo. Para falar de uma outra forma, Manik foi a parte da consciência que plasmou, que manifestou, que era sentido nas vibrações do universo como se fossem as cordas do universo. Todas as cordas que conectam as realidades, que estão entrelaçando tudo que seria essa rede de informação, o Akash, foi tecido por Manik. O que ele fez foi tecer as redes do tempo. Por que as redes do tempo? Porque todo o espaço, toda a realidade surgiu a partir da visão dos tempos. O tempo é o primeiro que surge.
O tempo e o espaço são inerentes um ao outro, são como se fossem essas duas esferas que se separam, tempo e espaço, mas em si conformam parte de uma única e uma mesma realidade. Em si, o aspecto do tempo é essa rede vibracional que faz com que, em função do nível de vibração que você tenha, você estará em um tempo ou em outro. E o tecido de todo esse tempo, ao densificá-lo, chamamos espaço. Então, somos, na verdade, o espaço é um entretecido do tempo, poderíamos dizer, sim. E esse tecido, quem o fez foi Manik, que conta a história. Então, essas redes de tempo foi onde Nut pintou de cores as esferas do espaço. Nut era a divindade que pintou o céu, é o que se dizia. Então, o que se... Desculpa, estou falando muito. Então, quando foi sendo tecida a rede do tempo, essas cordas que foram sendo registradas através do tempo, essa entidade, Nut, que na realidade é o mesmo espaço se projetando, começa a ter claridade, a gerar brilho. Essa vibração começa a vibrar tão alto que gera mais e mais energia. Essa energia se solta e devido à vibração das ondas do som, esse espelho de luz, por tanta energia, tanto acúmulo de energia e movimento, começa a refractar-se através das ondas desse oceano de som. E então, em função de quanto maior a vibração, a luz vai mudando de cores. Então, vamos tendo as diferentes cores da realidade em função das altas vibrações ou baixas vibrações dos Guan. Então, Nut, em certa forma, diziam que pintou de cores as esferas do espaço. É, na verdade, a grande vibração criando espelhos de luz atravessando as diferentes ondas do espaço que fazem com que, quanto mais ampla seja a onda, vemos uma cor vermelha, e quanto mais curta seja a onda, vemos os tons mais violeta. Então, assim aparecem todas as cores, como se fosse uma pintura, em função de como vão acontecendo os cantos no universo. Então, por isso é fundamental compreender que o primeiro que surge no espaço são as vibrações. Tudo é vibração, tudo é som. Logo, aparecem as luzes, que vão desenhando as formas. E logo, aparecem os Elenin. Os Elenin, os deuses solares, que foram os primeiros círculos que desenharam a vida. Os Elenin é o mesmo que dizer para nós os Elohim, ou entidades criadoras. São seres de sexta dimensão que o que fizeram foi, em si mesmos, foram eles mesmos baixando a vibração dos sons e da luz para dar-lhes forma e estrutura. Aparecem então pela primeira vez as esferas com os padrões geométricos, ou seja, os mundos. A história segue dizendo: seus filhos, Tumut, os mundos, originaram os Ina, os filhos da estrela mãe dos céus. Os Ina eram os povos de Sírios. Sírios para nós na Terra é fundamental porque são os que criaram toda a existência, basicamente, da civilização humana. São aqueles que deram sentido ao porquê existimos como civilização. Por isso é tão importante o Sina. Então, como disse, o primeiro, os cantos, depois as cores, depois a vida, os círculos da vida, que são as células originais, as células mãe, e logo a estrela mãe, uma das estrelas mãe,
que dá origem aos Ina, que são aqueles que dão sentido à civilização, à consciência dos mundos em evolução. Os Ina sabiam que assim como Mahas havia se dividido, expressando-se em todos eles, um dia Saham chamaria todos para voltar a se unir. Por isso, desde a estrela-mãe, todos os filhos de Tumut se uniram e criaram a Sem, nós. Os Ina, então, assim como muitos outros seres da galáxia, o que fizeram foi compreender que o universo se expandia e logo se contraía. E nessa expansão e contração, em que se vai criando uma e outra vez realidades diferentes no universo, o que viram foi que se expande separadamente e voltamos a contrair desde a separação, essa contração é gerado causa e distorção maior. Então, o que perceberam é que, no momento da máxima expansão, o que era necessário fazer era colocar ordem e coerência, para que, quando tudo fosse chamado a voltar à unificação, houvesse coerência e harmonia na nova criação. Esses ciclos de tempo e espaço são ciclos de tempo e espaço, uma e outra vez. Então, eles entenderam a tecnologia do tempo e espaço e perceberam que existem momentos estratégicos dentro do tempo e do espaço onde é possível encontrar harmonia para começar um ciclo harmônico novamente através do tempo e do espaço. Por isso diz que assim como souberam que Mahas havia se expressado para criar todo, um dia Saham vai voltá-los a se unir para voltar a outra vez. Então começaram a criar mundos com vida estrategicamente localizados, nos quais as civilizações trabalhassem sobre si mesmas uma e outra vez, evoluindo tanto interna quanto externamente, para buscar a coerência e a harmonia no ser, e assim, quando voltem a se unir no Saham, possam criar desde a harmonia uma nova realidade e não desde o caos. Nós, claro, estamos na prática disso, por isso estamos como estamos. Então essa seria a história de por que os Ina, os sirianos, vieram a esse planeta. Então eles escolhem esse planeta e quando decidem vir a esse planeta, então começa a vir muitas pessoas de muitos outros lugares. A história diz, os primeiros a chegar dos céus foram os filhos da serpente, ou seja, os reptilianos. Os reptilianos e os draconianos foram os primeiros a chegar, a trazer consciência a esse planeta, porque como era um mundo em crescimento e desenvolvimento, muito físico, então o que era necessário, o que necessitava deles é que nos ajudassem a aprender como sobreviver e nos adaptar aos meios, ao meio. Os segundos a chegar, os gigantes, filhos do gelo, custódios do norte. Eles eram os gigantes, os primeiros gigantes que chegaram à Terra, que eram seres ou raças muito grandes, que vieram principalmente para os polos, desculpem, Polo Norte, ao povo norte para povoar a Terra e trazer a sua genética para a Terra. Os terceiros foram os Alethi. São aqueles que alguns conhecem como Mu ou Lemúria. Os Alethi, os filhos dos anjos do mar, guardiões do sul, que vieram para trazer seu néctar, sua ordem, sua filosofia de vida para a Terra, para que exista harmonia. E os quartos a chegar, os Aesir, filhos do céu, guardiões do oeste. Os Aesir é o que os persas chamaram Anunnaki. Os Anunnaki foram a raça que vieram trazer sua genética, porque seus mundos estavam morrendo, já haviam praticado em seus mundos tudo isso, e como não conseguiram concretizar isso, vieram a esse mundo trazer sua genética antes de acabar de morrer todo mundo, porque já tinha acabado a sua espécie evolutiva. Esses últimos, então, tiveram filhos com Sem.
os humanos, e o grande pai, que foi um dos Alice, os protegeu como o maior tesouro do mundo, como a raça final, a raça perfeita, os azuis. Chamavam de os azuis porque vinham de mundos onde não havia tanto oxigênio. Então, ao se adaptar a esse planeta, muitos deles deixaram de ser azuis e o sangue começou a ser oxidado e passou a ser vermelho. Mas alguns continuaram com sangue azul, sem oxidar. E por isso mesmo foram chamados de os azuis. Tinha um tom meio azulado de pele, porque o sangue não era vermelho, era azul. Eles tinham uma missão no mundo, criar as máquinas capazes de fazer que uma raça se transforme em Saham, fazer que a luz penetre na escuridão, fazer com que as estrelas se plasmem na Terra, que a rede de Manik una a todos, voltando a ser um, ingressando no sonho, ao sonho da criação. Isso que foi descrito aqui é a construção das pirâmides e dos templos, de todos os caminhos sagrados. Uma missão no mundo, criar um maquinário capaz de fazer que Mahas se transforme em Saham. Os templos e as pirâmides tinham como objetivo nos fazer ir ao centro, voltar para nós mesmos e atravessar todas as linhas do tempo e do espaço. Era basicamente um maquinário, um sistema de máquinas que nos permitia entrar na rede de Manik, a rede cósmica, a rede de informação. Então, se nós, como seres capazes de ver a realidade da mesma forma que a grande consciência universal, pudéssemos acessar a essa rede e aprender a modificar essa rede, então estávamos entrando no sonho da criação e, portanto, podíamos ser capazes de ser criadores. Esse é um dos grandes objetivos da nossa civilização, ter a capacidade de ingressar, de entrar no sonho da criação para podermos nos tornar criadores nós mesmos. Então, meu avô aí me disse, você conhece esse processo com o nome de Atertunt, o céu na terra. Essa foi a primeira vez que recordei do conceito Atertunt, no conto do meu avô. Esse avô me contou que todas as pirâmides e os templos que existiam eram uma projeção do céu na Terra, imitavam as estrelas e as portas entre os diferentes mundos, entre as diferentes dimensões. Então nos dizia que se usássemos corretamente o céu na Terra, as portas desse mundo poderiam ser abertas a todas as dimensões e poderíamos marcar, fazer uma grande diferença na evolução das galáxias no sistema universal. Então, para nós, Atertunt era o plano fundamental, manter o céu na Terra, era poder manter abertas as portas entre as dimensões aqui na Terra. O que aconteceu com isso? Vamos seguir a história. Os Ina ensinaram os Kef a construir com música os portais entre o céu e a terra. E os Kef dominaram o mundo. Até que um dia tudo mudou. As 12 famílias disputaram a soberania do mundo, expulsando os guardiões das 4 direções. Os homens tomaram o poder dos povos, invadindo os círculos, e a colônia se transformou em um império, e as ilhas se fragmentaram em oposições. A capital colapsou pela sua própria avareza e ânsia de controle, levando o mundo a um tempo de desconfiança e, por conseguinte, de desconexão. Mas, muito antes que isso acontecesse, um tempo atrás da queda, 4 irmãos saíram da região das colinas e criaram juntos o caminho em direção à iluminação do mundo. O grande rio, esse é o caminho do céu na terra. Um dos 4 irmãos foi mãe dos nossos ancestrais nessas terras. Meus avós nasceram na ilha e eles em pessoa me narraram essa história que hoje conto a você. No teu sangue flui o sangue da estrela-mãe. Em ti recebe a grande herança dos azuis, pois o seu útero é o mundo. Pois seu útero é o mundo. A história segue. Mas até aqui é o importante. Seu útero é o mundo.
Então, a história das famílias, os Atlantes, quando descobriram e perceberam que o humano era uma extensão dos olhos da divindade, perceberam que se conseguissem acessar os olhos do mundo, poderiam ver o mundo. E fizeram isso, atravessaram cada um dos nodos, cada um dos portais, que são esses olhos da rede. E quando acessaram esses olhos, o que viram, o que perceberam, é que podiam ver a informação do planeta e perceberam que abrindo as portas entre o céu e a terra, o que faziam era acessar a informação cósmica e assim constantemente, uma e outra vez, até acessar a todo o mundo. O que acontece? Que nesse planeta, como estávamos separados, o mundo se separou também em 12 partes, que é o dodecaedro planetário, que é a estrutura básica da esfera, que olha em 12 direções diferentes. Esses 12 rostos, faces, foram dominadas por 12 famílias atlantes, 12 azuis, que começaram a disputar entre si quem tinha razão ou qual era o portal mais importante. Algo muito típico daqui, muito típico da Terra. Quem tem mais capacidade, quem tem mais conexão, quem tem melhor acesso, etc. Então, essa constante luta externa fez com que o mundo interno se esvanecesse. Isso fez com que a Atlântida caísse a rede e que ao longo do Rio Nilo fosse construído um caminho iniciático para preparar as pessoas em seu interior para não passar pelo mesmo que passou os Atlantes, que tivessem um crescimento interno, que não tivessem que passar por circunstâncias negativas de separação, de conflito. Então, o caminho iniciático do Egito, de Kem, foi criado para poder preparar essas pessoas, os Arsayan, para serem pessoas que pudessem realmente trabalhar pelo céu na terra e cuidar dos portais sem interesse pessoal, mas que pudessem falar consigo mesmo através da criação. O fundamental para os Arsayan era não possuir a rede, mas ser capazes de conversar com ela. Então foram preparadas pessoas com a capacidade de amar e se conectar com a realidade, amar e se conectar à rede. A intenção é que pudessem falar com ela e não possuí-la. No entanto, o período evolutivo já tinha terminado, aquele período, e não foi possível continuar com isso. E tivemos que esperar, disseram os Ina, até o momento do oposto, da oposição. E esse momento do oposto foram todos 1000 anos depois, quer dizer hoje, basicamente. É por isso que hoje estamos aqui, recuperando toda essa informação, porque com a queda da Atlântida, não houve como nos conectarmos todos em rede, e por isso que estamos aqui agora fazendo isso. Voltar a nos conectar com essa informação. Então, o importante aqui é que o universo em si, o que fez foi desenhar a estrutura, o sistema do que seria a rede de portais pelos quais podíamos trazer esse céu à Terra, essas dimensões. Portanto, esse Atertunte é a base que explicava aos Arsayan como funcionava todo o cosmos, todo o universo. Então, obviamente, existem muitos vídeos explicativos do que é o Atertunte no YouTube. Eu explico de diferentes formas, com vários temas. Mas, como resumo, a intenção é que pudessem entender de onde vinha esse Atertunte.
de onde vinha a intenção ou o objetivo do porquê tínhamos que abrir o céu na Terra. O céu na Terra não é, então, somente plasmar as estrelas em forma de pirâmide, não é algo somente social, mas que tem a ver com voltar a trazer coerência ao processo de evolução, para que cada vez que o universo se expanda e se contraia, nós possamos, desde os olhos da divindade, enviar sintonia de harmonização a esse processo, e planetas como a Terra se transformassem em portais que diferentes estados, dimensões ou realidades paralelas servissem de eco para que, quando se conectem todas as portas da Terra, se possa trabalhar em harmonia, em uníssono, baixar, descarregar informações de cada uma das realidades para criar o processo evolutivo. Por isso, o caminho de Eu Soy é abrir as portas para esse processo de canalização de informações de outras realidades, outras dimensões aqui na Terra e da Terra para outras realidades. Dizendo isso, cabe mencionar que muitas pessoas me perguntavam se não é contraproducente ou perigoso abrir portais interdimensionais na rede, sabendo da quantidade de coisas ou entidades ou sistemas que podem prejudicar o nosso processo evolutivo. A verdade é que nós, como humanos, não vamos abrir portais. Os portais já existem e se abrem naturalmente. O que nós fazemos é ir absorver ou reconectar para que essa informação possa ser útil e não fique parada, presa. Não há informação boa ou má, ruim no universo. A informação pode ficar parada, e se para, não circula. Se cria um tumor de informação que faz que se detenha toda a energia. Por exemplo, no Oriente Médio. Lá é um lugar onde a energia está totalmente concentrada e com tanto estancamento de energia, com tanta consciência ou inconsciência colocada nesse lugar, que ao não ter canais de extensão, de liberação da energia, se torna cada vez pior, há uma tensão cada vez maior. Então, se conseguíssemos abrir e descomprimir a informação em um só nodo, isso que faria é redistribuir o peso da rede magnética e agilizar o fluxo do pensamento. É como se dentro da rede tivesse um trauma. Então, se todos estivermos olhando para o trauma, nunca teremos outra possibilidade por medo de algo que não queremos, e sempre viveremos o mesmo trauma por não experimentar coisas diferentes. Então, para o universo, isso não significa ou implica que existem coisas ruins que possam entrar. Tudo que possa entrar de ruim é se eu estou em coerência, em incoerência comigo mesmo. Por isso, o grande trabalho que nós temos é trabalhar a coerência. Se nós nos tornamos coerentes com o que sentimos, dizemos e pensamos, isso traz harmonização ao processo. E mais ainda se vamos aos portais, para servirmos de reflexo disso, desse mesmo processo. Ok, bem. Então. Então, o primeiro tema fundamental e que compartilhamos com muitas culturas, pensamentos, filosofias e demais, é que a chave fundamental que essa história nos dá é a respiração. A respiração é chave fundamental nesse processo. E é algo que mais fácil que possamos explicar ou compartilhar. Então, o primeiro ponto a considerarmos sobre todo esse processo é a respiração, dentro do processo de cumprir o plano. Parece uma bobeira, mas é fundamental.
Como dizia aí, no princípio só existia uma raça, o vazio dormente. Seus sonhos eram 3. E esses 3 sonhos eram sua respiração: inspiração, contemplação, ou seja, retenção do oxigênio, exalação. Quando eu falo de portais, quando falo de canalizar, quando falamos de transformar uma realidade, de abrir as portas entre o céu e a terra, tudo isso parte de uma essência fundamental, que é como eu estou absorvendo a informação e como eu estou assimilando e como devolvo essa informação. Então, esse sistema facilmente é explicado na respiração. Tudo que vamos incorporar a partir de agora, todas as informações que vamos falar, sempre temos que inspirar, sustentar no nosso interior e exalar para fora, para que não se incorpore dentro de nós a partir do meu ponto de vista, mas que eu inspiro a informação, absorvo o que necessito e deixo ir tudo que não me corresponde. A respiração é o aspecto fundamental para a canalização, para a abertura de um portal, para a ativação de um centro de poder. Tenho que estar centrado em que me inspiro, na contemplação interna de mim mesmo e no que dou de mim para fora. Então, levar em consideração, primeiramente, isso, que a respiração é sempre nasal, sempre pelo nariz, não pela boca. Às vezes, alguns de nós respiramos naturalmente pela boca, ou inspiramos pelo nariz e exalamos pela boca, mas nesse caso não, é sempre pelo nariz, porque o nariz é o conduto direto do terceiro olho, portanto, é necessário fazer o circuito completo para fazer a liberação da energia e a ativação da glândula pineal. Então, é sempre nasal. Então, é a forma primordial para irmos despertando a informação interna, para ir assimilando a informação externa, reconhecendo que a respiração é a ferramenta fundamental para poder assimilar e ativar qualquer centro de poder. Olhem muito para a natureza energética, olhem muito como encontramos a coerência e a harmonização em função de como respiramos. É muito importante levar em consideração essa inspiração, essa respiração, para podermos gerar esse circuito de informação dentro do próprio corpo. Recordemos sempre, inspiração pelo nariz, inspiração nasal. O maior tempo possível, sim, para poder assimilar toda a informação e para exalar a informação. O maior tempo possível, inspiro. Não forte. Não como se estivesse querendo engolir todo o universo ao mesmo tempo, mas com suavidade, relaxadamente. Mas todo o tempo que puder, eu inspiro. E todo o tempo que posso, sustenho, mantenho. E então, o maior tempo que posso, eu exalo muito suavemente. Inspiro. Sustenho. Mantenho seguro. E exalo. Respiro. Repetindo isso uma e outra vez, a respiração consciente muito suavemente, cada um no seu tempo, no seu ritmo, contando até o máximo de números que puderem em cada respiração. O que isso vai fazendo é entregar um circuito correto
ao espírito, à alma e ao corpo. Recordemos que é a respiração que vai ativando e encontrando a harmonização entre as 9 dimensões. Nas primeiras 3 vibrações do meu ser, aqui na mente, do espírito, sim. Aqui tem o espírito, aqui embaixo a alma e lá embaixo no corpo, Ham, Het, Hum, inspiração, seguro, exalação, embaixo. Quando vou fazendo essa respiração, simplesmente com a respiração, o que eu vou fazendo é assimilar toda a informação das 9 dimensões ao mesmo tempo. Não é somente relaxar e entrar em harmonia, não. Estou trabalhando informação se eu respiro conscientemente. Então, às vezes, simplesmente concentrar-se em um nodo de poder, em um centro importante de energia, sem ter que estar cantando, trabalhando com o corpo nem nada. Somente inspiro. Criando esse circuito constante. De uma forma muito suave, para quem nunca fez isso antes. Obviamente que quem faz respiração holotrópica, yoga, os que estiveram na arte de viver, já trabalharam com a respiração como algo fundamental. Então já tem isso incorporado. Mas agreguem a isso o aspecto da consciência. O aspecto consciente de que quando inspiram, estão trabalhando com trazer o espírito ao corpo. Quando sustentam, seguram, estão harmonizando o centro do ser, da alma, da energia do ser. E logo ao exalar, estão liberando a tensão do corpo físico. Então, estou trabalhando sobre os 3 aspectos para que a informação se mova melhor dentro do meu ser. Então, cada vez que vão trabalhar sobre informação, sobre o meu próprio corpo, sobre todo o meu ser, sempre primeiro a respiração e por último também a respiração, cada um no seu ritmo, no seu tempo, sem necessidade de chegar a uma respiração mais holotrópica, como na Kundalini, sim. Mas se posso só até 3, conto até 3, se posso muito mais, conto muito mais. Simples. E vou testando, vou fazendo uma vez mais até chegar até 9 com a respiração, contando 1, 2, enquanto vou inspirando, chego até 9, seguro contando até 9 e exalo contando até 9. Então, quando eu consigo isso, já estou incorporando a informação das 9 dimensões do meu próprio ser para assimilar qualquer tipo de informação que venha posteriormente. Com a que queiramos trabalhar. Com a que quisermos trabalhar. Por isso, agora na próxima hora, que eu vou fazer é separar mais meia hora para perguntas que vocês tenham, porque estamos começando, sem outros temas, mas principalmente disso que estamos começando e tratando agora, para ir tirando as dúvidas dos conceitos gerais. E no próximo sábado já vamos, desde que começo, já vamos respirar profundamente, alinhar e depois começar com tudo que é o plano Atertunte, passo a passo, já que hoje foi mais um dia de introdução e aprender como funciona isso e de responder as perguntas que tenham em relação a perguntas gerais sobre isso. E no sábado que vem já vamos nos colocar mais concretamente com o plano do Atertunte e cada um dos passos desse plano. Então me fizeram uma pergunta por aqui, vamos ver.
aqui. atrás. Todas as pessoas com informação importante e complementar a que você nos compartilha foram parte desses no passado? Todas as pessoas que hoje têm informação, inevitavelmente estiveram relacionadas aos nodos ou aos caminhos iniciáticos do passado, seja no Egito ou não, seja nesse mundo ou não, mas estiveram em contato com a rede. Porque para acessar a informação que estamos compartilhando hoje, é necessário entrar no toroide da informação. Então, inevitavelmente, sim, tem que ter feito parte da rede. Perguntam, os guardiões das 4 direções que foram expulsos, os guardiões de que fala na história, foram expulsos? Temos que ajudar a trazê-los de volta? Não. Isso é uma história passada que já não está nas nossas mãos, porque já são raças que já foram extintas. Na verdade, agora já estão dentro da gente. Essas raças que antes estavam separadas e que viviam na Terra, deixaram a sua genética em nós. E, portanto, nós hoje somos seus herdeiros. Portanto, eles não têm que voltar, mas em nós tem que voltar o honrar a eles. Porque, por exemplo, quando falamos dos reptilianos, do Sofhit, quando falamos dessas entidades, ficamos com medo, dizemos que temos medo, mas na verdade não são seres que estão fora, são seres que estão dentro, que moram no nosso interior, estão no nosso sangue. Então, não podemos tirá-los do sistema, expulsá-los de nós. Inevitavelmente, são parte de nós. Por isso, estão expulsos do nosso próprio ser. Mas o que temos que fazer é assimilá-los como parte de nós e fazê-los retornar em nosso interior harmonicamente. Isso é o que devíamos fazer. Por que tantas alergias? Pergunto aqui. Bem, as alergias, é claro que seria melhor ver com o biodecodificador, dependendo da alergia, obviamente. Mas as alergias somente estão tentando resolver ou enfrentar relações não tratadas que queremos expulsar do nosso corpo e que não está sendo possível ser expulsas ou liberadas e, portanto, se manifestam dessa forma. Assim que é necessário prestar atenção e compreender a alergia a quê, e por isso alguém da biodecodificação ajuda a entender e sanar esse conflito. Pensamentos, sentimentos e saúde. Como interagem com a respiração? A respiração é fundamental para levar claridade aos pensamentos. Quando uma pessoa vai oxigenando o cérebro, as sinapses vão sendo realizadas de uma forma melhor. Há maior oxigênio, há mais oxigênio no sangue do cérebro e, portanto, a mente não se estressa, não há enxaquetas, não há dores, o pensamento se relaxa. A respiração é fundamental para isso. Na questão sentimental, a respiração harmoniza a respiração, harmoniza a emoção. Toda emoção e sentimento parte de energia. Se essa energia está caótica e não tem uma recalibração através da respiração, então existe o caos no corpo. E por isso mesmo é fundamental a respiração para harmonizar as emoções. E em relação à saúde, obviamente que a oxigenação vai revitalizando o corpo e vai lhe dando como uma ordem a energia do corpo, vai ordenando a energia do corpo. Se os pensamentos têm mais claridade, mais clareza, pelo oxigênio que chega, que traz mais relaxamento ao cérebro. Se os pensamentos começam a ficar mais relaxados e positivos, se a energia das emoções se equilibram, então, portanto, todo o sistema endócrino do corpo também se autorregula. Por isso, a respiração serve para acalmar o pensamento, mas
ao longo do tempo, com a prática, harmoniza os sentimentos e termina colaborando com a cura do corpo. Os círculos são os olhos. Sim, os dois círculos, as duas visões, são a positiva e a negativa, a interna e a externa. E ambas juntas conformam o olho que tudo vê, que está no centro, que chamamos de terceiro olho. Por isso, nós somos seres que temos dois olhos, porque estamos vivendo, é melhor para focalizar na terceira dimensão, mas para poder nos observar interiormente, é melhor fechar os olhos e olhar com o olho interno, que é o terceiro olho no centro, que está na glândula pineal. Quando ativamos algum ponto, é importante colaborar com seres de luz. Basicamente, os seres de luz sempre estão colaborando com a gente, porque são seres que sabem o que é que estamos fazendo. Então, o que temos que fazer, mais do que colaborar com eles, é nos abrirmos para a sua colaboração. Nós, inevitavelmente, com cada ação que fazemos, estamos colaborando com todas as entidades em todas as dimensões, tanto escuras quanto lumínicas. Mas, obviamente, quando vamos a um portal e abrimos um portal, temos que estar à disposição dos seres de luz. Mas também levar em consideração que os portais na matéria foram construídos por seres da escuridão. Normalmente não foram construídos por seres de luz, porque é matéria e densidade. Então, não temos que trabalhar com seres de luz para lutar com seres de escuridão ou nada desse sentido. Temos que trabalhar com seres de luz para abrir um portal de claridade, de clareza, e pedindo permissão aos seres da escuridão para abrir esse portal entre o céu e a terra. A todos se pede permissão e a todos se pede colaboração. Me dizem aqui, em uma vida morri afogada e agora tenho problemas com respiração. Quando respiro, sinto que estou me afogando, como se tivesse medo de respirar. O que você me recomenda? Em uma situação como essa, de trauma do passado, a primeira coisa que tem que ser feita é enfrentar o trauma, não negá-lo. O que teria que fazer é tratar de observar ou imaginar a situação. Uma das coisas que a mim me serviu foi observar ou me imaginar embaixo da água, imaginar que eu estou submergido no oceano, e recorrentemente acontece que eu me sinto submergido no oceano e começo a respirar embaixo d'água. Sei que no início pode parecer difícil, pode ser difícil, mas imagina que você esteja submergido na água e respira muito lentamente, inala lentamente, segura e exala lentamente, sem deixar de imaginar que há peixes e água ao redor, porque o que você vai fazendo com isso é ensinando ao corpo físico que há água e mesmo assim sou capaz de respirar. Então, muito sutilmente, você vai estar mostrando à sua mente que não há nenhum problema com estar embaixo d'água e que estou respirando bem. Então, não força isso, mas vai indo passo a passo, gradativamente, assimilando essa respiração com os olhos fechados, imaginando que está debaixo da água e que há peixes ao redor, ou o que seja. No ritmo que puder, e depois vai conseguindo respirar mais e mais profundo. Ter um grau consciencial maior está relacionado com as dimensões? Uma pessoa tem um maior grau de consciência com mais dimensões que pode contemplar. Isso sim. Tem uma consciência maior de si mesmo e da realidade quando sabe que a terceira dimensão, que é essa, é apenas mais um aspecto do outro. Então, sim. Então,
Quando uma pessoa vai obtendo mais consciência, pode observar mais dimensões, ou quanto mais dimensões possa observar, toma mais consciência de si mesmo. Isso de canalizar e redistribuir a informação dentro da rede, que você explica, funcionaria de forma parecida quando uma pessoa desbloqueia traumas dentro de si, desbloqueando informações inconscientes, curando enfermidades, doenças como a biodecodificação? Exatamente. É ir a um ponto, observar, sentir a mim mesmo nesse ponto. A imagem seria essa: quando eu vou a um ponto, a um nodo da Terra, o que tem que ser feito é sentar e falar com esse ponto, com a energia do lugar, sentindo o que aconteceu ali, se existem traumas, se há travas energéticas, sentir a mim mesmo em todos os tempos e espaços desse lugar, desse nodo. E ao enfrentá-lo, observá-lo e mudar a minha perspectiva dele, estou desbloqueando a informação e estou redistribuindo essa informação pelo corpo. Então funciona exatamente como na biodecodificação. É levar clareza e consciência a um ponto, para que, ao distribuir essa energia de informação, possa começar a cura desse processo, a sanar esse processo. Como se distingue entre canalizar um pacote de informação e uma vida passada? É muito difícil determinar isso. Normalmente, os pacotes de informação não têm emoção atrelada a eles. E a vida emoção tem emoção. E a vida passada tem emoção. Por que isso? Porque no DNA, as vivências que uma pessoa teve são registradas através da emoção que foi sentida. Por outro lado, os pacotes de informação da rede planetária não têm emoção porque são apenas dados. Então, é possível distinguir o pacote de informação de uma vida passada, porque o pacote de informação pode nos gerar um certo desespero ou uma certa sensação de gigantismo, muitas vezes, mas não nos traz uma emoção humana, mas como uma espécie de êxtase ou algo assim. Então, a forma de diferenciar os dois seria através de que emoção eu estou sentindo quando recordo. Perguntam o que é um fractal. Bem, um fractal como nós vimos... desculpa, vocês não estão me vendo aqui. Em um desenho, se eu tenho um triângulo... Espera aí que eu vou voltar aqui, aqui estou eu. Vou mostrar a vocês o que seria um fractal. Se eu tenho esse triângulo, um triângulo é uma unidade. Um fractal seria isso. Eu tenho uma unidade, que é um triângulo, mas agora eu desenhei outro triângulo e já apareceram 4 triângulos agora que são idênticos ao maior. Ou seja, se eu sigo agregando a cada um desses triângulos outro triângulo e outro triângulo, dessa forma, infinitamente, aparecem mais triângulos que são exatamente iguais a esse. Mas eu posso ir ao menor de todos, que será exatamente igual ao maior. Isso é um fractal. Um fractal é uma parte ínfima, que é exatamente igual ao total. A maior parte. Onde eu estava?
O acesso aos nodos é para mudar a informação, fazendo com que seja mais fácil para que as pessoas, os outros aspectos do ser, possam despertar de uma forma mais coerente e conseguir essa ascensão com a mudança de perspectiva para seguir evoluindo? Sim, a conexão com os nodos tem esse objetivo. O objetivo de facilitar a todas as pessoas da rede que a informação seja mais acessível, que não fique estancada, parada em um só lugar. Então, isso flexibiliza para que as pessoas possam acessar mais facilmente essa informação. Pode repetir o que é cada parte da respiração? Inspiração é a conexão com o espírito. Segurar a respiração é a harmonização da alma. E a exalação é relacionada ao corpo. É a distensão do corpo. Alguém pergunta se posso esclarecer brevemente. Os Ina da estrela mãe foram os primeiros. Foram os primeiros ou os reptilianos foram? Os Ina foram os primeiros a desenhar o sistema social ou o sistema da civilização que nós temos hoje para poder trazer a informação do cosmos para a Terra, a fazer o Atertunte. Os primeiros a chegarem na Terra, ao nosso planeta, como civilização, foram os reptilianos que se assentaram nesse mundo. Os Ina vieram de antes. Mas essa é a diferença. Não é que foram os primeiros, mas foram os primeiros a desenhar o sistema social. Sempre fomos a mesma essência ao longo das encarnações ou fomos nos misturando? A mesma essência? Vamos ver se eu entendi. Se foi o que eu entendi, a essência da alma é sempre a mesma. Ou seja, a alma vai sempre sendo a mesma através das encarnações e vai acumulando dados de outras almas ao longo da experiência. Isso é o que se mistura, mas a essência, basicamente, segue sendo uma ao longo de todas as encarnações. Perguntam se é verdadeiro que o flu e outros minerais bloqueiam a abertura da pineal. Pelo que eu sei, já li, sim. Por isso, é recomendado não ingerir flúor na comida ou na água. Nem usar escovando os dentes, buscar opções que não tenham flúor. A respiração nos permite curar o corpo. Podemos curar o câncer através dela? Se pode curar o câncer através da respiração? Não, não é possível sanar o câncer através da respiração. É possível harmonizar o corpo para que não se expanda. É possível chegar a uma harmonização do ser, mas o câncer em si é uma doença de acúmulo emocional e por tantos outros traumas que é necessário analisá-los além da respiração. A respiração ajuda a encontrar a harmonização do corpo, mas não a curar o corpo. Para isso é necessário fazer outros trabalhos. Primeiro, entender que a emoção produz o câncer, o que você estava sentindo quando apareceu o câncer, com algum decodificador, de onde vem. A segunda é qual é a parte do corpo onde está. Tem que fazer os trabalhos mais intensos do que apenas a respiração. Quais recomendações de dieta e hábitos do dia a dia você daria para potencializar a evolução e a consciência? O principal para fazer essa mudança na consciência é a mudança na alimentação. É fundamental para despertar a luz interna que as células se nutram de luz. Ou seja, é necessário se alimentar melhor de sementes, de frutas, incorporar muitas cores ao prato todos os dias. Comer pratos que dentro do seu prato tem as cores de todos os chakras. Isso seria fundamental. Que possa ser incorporado todos os chakras em um prato apenas e que
Bem, basicamente é mudar a alimentação. A alimentação consciente com alimentos que tenham feito fotossíntese. Dessa forma, captamos a informação de como assimilar a luz interna. Isso é fundamental. E, obviamente, ter espaços para fazer coisas como se fossem crianças, poder desfrutar, aprender algo novo, aproveitar o aprender algo novo, sair e brincar com algo, para que seja ativada a nossa capacidade criativa e assim possamos ver outras dimensões. O que acontece quando percebemos entidades ou energias que não são nossas? Existem muitas energias que vivem de nós energeticamente, então o que eu aconselho é tomar uns banhos com sais e ervas para limpar o campo energético, fazer alguma terapia energética como Reiki ou EMF Balancing para fortalecer o campo energético que pode estar danificado e por isso entram. E por outro lado, também eu não eliminaria essas entidades, porque muitas entidades se pegam a nós porque lhes damos energia ou vida. Então, se nós conseguimos ter a capacidade de gerar a nossa própria energia constantemente, como fazem as árvores, podemos dar a eles alimento, a qualquer entidade, e nunca vai nos terminar a nossa. É como recíproco. Nunca vai nos danificar. Nunca vai nos ferir. Então, eu não iria contra essas entidades, mas eu trataria de analisar por que eu estou permitindo que se alimentem de mim. Quando temos recordações da Lemúria ou Mu, são abertos portais entre dimensões. Como fazemos, se é que é assim, para trazer só o que precisamos e não todo o resto? É preciso entender que todas as memórias que vamos tendo, quando entramos no registro das memórias, é preciso ver tudo isso como um filme, como se estivéssemos no cinema. Receber as informações do que estamos observando, mas não a emoção. Entender que a emoção é só um botão que me permitiu acessar a informação, mas esse botão não me corresponde. Que hoje eu sou outra pessoa e essa emoção não é minha, é de outra pessoa. Então, visualizar isso como se fosse um filme. Não me ver como personagem principal desse filme. Pergunta. Agora estamos vivendo o amanhecer galáctico. Depois de um período de noite galáctico, como nós já vivemos, isso é um ciclo que se repete constantemente. A humanidade e a Terra voltarão a passar por uma noite novamente. Será tão denso quanto esse último período ou não será tão denso? Esse é um ciclo constante, assim como a primavera, verão, outono e inverno. Isso se repete, vamos voltar novamente a uma noite galáctica. E qual é a intenção disso? Que nós encontremos a harmonia durante o dia galáctico, com a capacidade para que possamos atravessar a noite relaxadamente, sem pesadelos, que é o que acabamos de fazer. Então, a grande tarefa que temos diante de nós agora, no dia galáctico, é que não entremos novamente no desespero, no medo e no controle. Obviamente que vamos voltar novamente ao outono e ao inverno galáctico, mas com tudo que colocaremos em prática, precisamos fazer da forma mais sutil possível. Devemos atravessar isso da forma mais sutil possível, essa é a intenção. O caminho de volta, então, não é um caminho, porque seria cair de novo no mesmo erro. O caminho seria, então, só criar e retecer a rede. Exatamente, porque quando pensamos em voltar à origem, pensamos que é inevitável voltar ou buscar como fazer para voltar.
Mas, na verdade, não existe a origem propriamente dita, mas a origem é toda a rede, que tem muitíssimos pontos de ancoragem. Então, é o tecer e o retecer da rede. E quando voltamos à origem, percebemos que somos os criadores dessa rede e voltamos a tecer uma nova. Então, eu não buscaria um caminho para voltar à origem. Eu simplesmente desfrutaria desse tecer até encontrar o caminho a mim mesmo. Me perguntam, são 32 os recordadores? O que você sabe sobre isso? Supostamente, existe uma certa quantidade de pessoas que estão destinadas a trabalhar sobre o tecido e a recordação da rede. Pode ser que existam outras 32 pessoas que estejam trabalhando nisso para conformar o 33, que seria a maestria do processo. Sei que existem outras pessoas que estão cada uma fazendo o que lhes toca em relação a isso, mas não é necessário que estejamos todos juntos. Eu sei que às vezes as pessoas pensam que é necessário aglomerar pessoas, quando não é necessário que estejamos todos juntos, mas separados, sabendo que os outros estão cumprindo seu papel, funcionamos perfeitamente. Vamos ver. A NASA previu uma alta probabilidade que um asteroide vai tocar a Terra em 2027. Não era 26? E se for assim, o que dependeria mudar essa trajetória para que não nos impacte? Apófise é o que se chama supostamente isso. É o deus do egípcio, deus da destruição. Eu, desde muito novo, eu tinha o ano de 2025, 2026 como um ano fundamental para um asteroide que chegaria a cair. Eu tenho isso desenhado há muitos anos. Eu não sei se a tarefa seria fazer com que não caia. Talvez nem chegue a tocar a Terra agora. Mas eu acredito que a queda de um asteroide desse calibre poderia ser uma recalibração muito grande, trazer muitíssima informação e energia nova através dos portais da Terra. Eu não olharia para isso como algo negativo. Olharia para isso como algo inovador, se realmente chegar a cair sobre a Terra. Porque traria muitas informações que regenerariam muitas coisas que estão paradas no nosso sistema. Então, eu vejo como provável que algo possa cair. Não sei se é em 2026, mas sim que prevejo que possa cair. E nós, enquanto civilização, enquanto seres conscientes, temos a capacidade de fazer que essas coisas sejam modificadas e não aconteçam, que se mudem, que mudem. No entanto, muitas das mudanças que a gente quer realizar, a gente não quer fazer desde a consciência, mas desde o medo. E quando a gente quer mudar as coisas a partir do medo, vai dar errado, porque não estamos pensando com clareza, estamos pensando a partir da sobrevivência. Então, não é possível fazer grandes mudanças na existência a partir do medo, somente a partir da consciência. Sentir alegria, entusiasmo e interesse por uma informação que encontrei na internet faz parte de informação e possivelmente há uma vida passada? Tudo que produz emoção, inevitavelmente, tem a ver com um dado ou uma informação de muito tempo que está aí e que ressona. Ou seja, não importa onde você encontre, se é num livro, na internet, numa pessoa, se te traz emoção, é porque essa informação já estava dentro de você.
Vou aqui respondendo as últimas perguntas, porque o tempo está acabando. E vejo que tem muitas, mas vamos ter vários dias. E recordem que vamos nos conectando certamente em todos os meses para isso. E já no próximo sábado vamos falar concretamente do plano em si, especificamente. Assim que vou responder as perguntas agora, provavelmente, que não tem a ver com o plano, agora nessa transmissão. Você sabe onde está o nodo do Oriente Médio? Um dos nodos do Oriente Médio está no Monte Sinai, que é um dos mais importantes. Perguntam se os seres intraterrenos também participam do plano Atertumtit. Sim, todos os seres que estão em um mundo físico participam desse plano, de uma forma ou de outra. Perguntam se em algum dia ou em algum curso explicarei como a nossa energia nasce em um corpo e para onde vai até que nasça em outro corpo. Isso vamos falar quando estivermos falando das dimensões, porque aí vamos tocar nesse tema de para onde vão as vibrações quando saem da terceira dimensão. É possível separar o corpo da alma e do espírito? Se é assim, como pode voltar a uni-los? Eles se unem quando nascem e se separam quando morrem. Assim que, sim, se separam. O espírito tem muitas almas. Não é somente um espírito por alma ou uma alma por espírito. São muitas almas por espírito e muitos corpos por alma. É como uma ramificação, como uma árvore. O espírito é o tronco, a alma são os galhos e os corpos são as folhas, para assim dizer, para que vocês possam visualizar um pouco. Então, quando morrem, as folhas se desprendem e tudo vai se separando. A alma segue em contato com o espírito, mas o corpo começa a fazer parte de outros corpos. Ele se degenera. Isso é bom esclarecer. Um bom esclarecimento que a biodecodificação, ela resolve, não cura. Muitas pessoas querem fazer tratamentos para a cura, mas o que eu sempre esclareço é que o importante no processo é que vejam ao nível da alma, que vejam no nível do ser que transcende o corpo físico. Então, é normal que a gente queira sobreviver, que a gente queira seguir existindo nesse plano, mas quando falamos de doenças ou conflitos, não falamos de querer seguir sobrevivendo em nível álmico, mas transcendendo. Então, por isso, não busquem essas terapias para cura, mas para resolver esses conflitos e assim que eles não sigam se replicando ao longo do tempo. Qual é o papel que tem o controle da energia sexual na evolução? A verdade é que o controle da energia sexual, eu não sei em qual sentido você está dizendo isso, mas a sexualidade é fundamental na evolução. Basicamente, a energia sexual é a criadora, é a que gera a vida, a que gera a energia do corpo físico. Então, justamente, controlar a energia sexual, eu não aconselharia isso. O que é necessário é direcioná-la ou ajustá-la ou levá-la aos lugares mais criativos possíveis. Mas reprimir a energia sexual para a evolução não é evolutivo. Então,
Já está chegando às 7 horas da noite aqui na Espanha, então eu tenho que ir. Como vocês podem ver, a ideia desses encontros que seguiremos fazendo em vários finais de semana ao longo do ano é que eu possa ir explicando a vocês sobre temas e assuntos, mas, sobretudo, resolvendo as dúvidas que vocês tenham tido, porque eu imagino que muitas das pessoas que estão presentes aqui... Deixa eu voltar aqui. Pronto, como eu dizia, muitas das pessoas que estão aqui presentes me escutando já me escutaram muitíssimas vezes. Expliquei muitas vezes os conceitos, então a ideia basicamente é, a partir de agora, nos próximos encontros, que saibam que vou explicando os temas, os assuntos, coisas concretas de som, luz e forma. Vamos falar sobre o som, luz e forma, vamos falar sobre as 9 dimensões, os 4 fundamentos, mas também vamos ter muitos espaços para perguntas e respostas. O que vou pedir a vocês, por favor, é que a partir do próximo encontro, que vamos falar especificamente sobre o plano, tratemos de manter o centro das perguntas, o eixo das perguntas, dentro do tema que trataremos em cada dia. Então, como eu disse a vocês, no próximo sábado vamos nos reunir para falar concretamente sobre o plano Atertumte e em seus diferentes aspectos, para fazer um resumo geral, e a partir desse resumo vou seguir respondendo suas perguntas em relação a esse plano. E nos encontros seguintes, vamos seguir nos focalizando em cada um dos temas mais a fundo, em cada um desses temas. E bem, dentro dessas ramificações, vamos aprendendo. Temos todo 2019 e 2020 para fazer esses encontros aqui pelo campus Arsayan. Então, se não for todos os meses, vamos seguir fazendo essas transmissões para que todos possam ir se juntando. Então, convido vocês a lembrar outras pessoas que, se por acaso não souberem como serão esses encontros, que me ajudem a contar a elas. E que recomendo, claro, que sejam sócios da Fundação, porque seguiremos fazendo muitos desses encontros anualmente e sairá muito mais barato do que pagar isso mensalmente. Assim que, bem, principal era isso. Agradeço a vocês por estarem aqui, lembrando que eu estou aprendendo como funciona esse sistema e me colocando em harmonia em como ir explicando todos os temas. No próximo sábado, então, como eu disse, vamos falar sobre o Atertumte concretamente e vou tocar em alguns temas que espero que eu não tenha falado nunca, mas a verdade é que eu não tenho nem ideia, porque vocês me perguntam de tudo, então vamos ver as bases do Atertumte. Então, tragam as perguntas que tenham sobre o Atertumte, sobre o plano, coisas que não tenham entendido, coisas que não tenham captado. Olhem, se quiserem, ao longo dessa semana, vídeos no YouTube onde eu explico o Atertumte e trago essas perguntas para o sábado que vem, e assim a gente resolve essas perguntas. Então, muito obrigada por estarem aí, por compartilhar, e nos vemos no próximo sábado, nessa mesma hora. Desculpe. Senão, eu tenho que estar acordada às 4 da manhã. Assim que nos encontramos nesse mesmo horário, e dentro de 48 horas, ou seja, dentro de 2 dias, todo esse material já estará, todo esse vídeo gravado já estará no campus Arsayano, para que vocês possam acessar todas as vezes que quiserem, consultar, assistir. Então, obrigada por estarem aí e nos vemos no próximo sábado às 2 da tarde, horário da Espanha. Tchau.